Estudioso no ar, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana. Eu sou o Léo. E hoje a gente vai falar de Pra Frente Brasil e Cidadão Boxing. O filme se passa em 1970, quando o Brasil estava competindo na Copa do Mundo, que ele foi campeão, né? Isso, o Brasil foi campeão em 1970, foi a primeira vez que a Copa do Mundo foi transmitida em cores aqui no Brasil. Foi um momento muito especial para todos que acompanharam, nós não, né? Porque a gente é novinho. Claramente. A gente é novinho. Mas para todo mundo que acompanhou a Copa do Mundo de 70 foi um momento especial, foi a última Copa do Mundo do Pelé. Então todo mundo estava na frente da televisão para assistir esse Mundial, que aconteceu lá no México. Brasil e Itália fizeram a final, foi 4-1 para o Brasil. Um baita jogo. Eu já assisti esse jogo. Você já assistiu esse jogo? Claramente não. É um jogo para se assistir. É um jogo para se assistir. Fica a dica. O filme se passa pela ótica de uma família, principalmente dois irmãos, né? O Joffre, interpretado pelo Reginaldo Faria, e o Miguel, interpretado pelo Antônio Fagundes. Que o Joffre, ele tá no lugar errado, na hora errada, e ele é sequestrado e vai ser torturado. E o seu irmão vai em busca dele durante o filme e se envolve com coisas da época da ditadura, que basicamente é o tema do vídeo de hoje. Exatamente, tudo isso para dizer que a gente vai falar sobre ditadura. Como a Ana começou falando do filme, ele teve 2 datas de lançamento, né? Podemos falar assim. E o filme é muito louco, porque tipo, ele se passa na ditadura, falando hiper negativamente sobre a ditadura. Uma denúncia, basicamente. Exato, e ele foi lançado na ditadura, e aí, essa parte é bizarra, que é o diretor do filme, que é presidente da Embrafilme, que essa Embrafilme foi a maior produtora de filmes. Estatal, inclusive. Era uma estatal, ou seja, né? Enfim, por isso ele foi obrigado a se demitir, porque ele autorizou um filme que denunciava tudo que estava acontecendo no país a ser produzido. E é curioso, porque assim como aconteceu com o diretor do filme, que era presidente da Embrafilme, essa situação de tentar empurrar as coisas para debaixo do pano é uma coisa que o filme mesmo já traz, porque ele mostra um Brasil totalmente concentrado numa Copa do Mundo, concentrado numa paixão nacional, enquanto coisas horríveis estavam acontecendo com pessoas que às vezes eram inocentes, né? Não estavam envolvidas naquele jogo entre o regime militar e os comunistas e a perseguição, enfim, e acabavam sobrando no meio disso, né? Bom, outro paralelo que o Pra Frente Brasil faz é com o financiamento que empresários faziam na ditadura, o que nos leva ao documentário Cidadão Boysen, que fala sobre o empresário Henning Boysen, que foi um dinamarquês magnata que atuava aqui no Brasil. Ele foi presidente do grupo Ultra, que é dono de algumas empresas, entre elas a Ultragás, que todo mundo conhece, tem a musiquinha. Será que a musiquinha é da Ultragás mesmo? Não, acho que é da Copa Gás, né? Enfim, eu acho que talvez seja, talvez não. Mas ele usou o dinheiro dele, sem um cidadão, sem uma pessoa civil, né, para financiar a ditadura. De que forma? Existe a história, né, de que ele chegou a comprar nos Estados Unidos equipamentos que foram usados em torturas, em delegacias aqui do Brasil. E esse instrumento até levou o nome dele. É verdade, né? É Baiola Boysen, alguma coisa assim, depois vai aparecer aqui embaixo, eu ver escrito certo. Mas enfim, isso mostra a atuação de pessoas, de empresários, outras empresas grandes que atuam hoje, normalmente têm um espaço imenso no mercado brasileiro, financiaram, deram dinheiro para que coisas desse tipo fossem feitas aqui no Brasil, né? É muito curioso a gente parar para pensar, né, que às vezes a gente fala do ditador militar, e a gente esquece que teve muito respaldo também da sociedade civil, né, no processo. E, claro, dos empresários já era uma coisa sabida e tal, que rolava financiamento. Mas agora, uma pessoa com o seu próprio dinheiro pagar para trazer material de tortura e, inclusive, o que mostra o filme, né, muito louco, participar das sessões de tortura. Ele acompanhava as sessões, né, é doentio isso. Tipo um fetiche.
e era um empresário que tinha bom trânsito com pessoas que futuramente viraram presidentes da República, políticos importantes, né? É curioso, era uma pessoa que estava ali o tempo inteiro, tinha uma influência muito grande. E essa influência continua, ele tem uma rua com o nome dele. O que é bizarro. A gente até entrou nesse assunto justamente para mostrar o quanto algumas posições, alguns discursos precisam ser falados, precisam ser lembrados, né? Assim, freneticamente discutidos. Né? Não é porque aconteceu há 30, 40 anos atrás que a gente não vai discutir sobre isso, até porque, vamos soltar uma frase feita aqui, né? A gente tem que saber o que aconteceu no passado para não repetir no futuro, né? E é óbvio, era outra situação, outros medos, a nação tinha uma outra visão de futuro, existia todo o medo do comunismo, o comunismo estava instalado de fato em alguns países do globo, existia a Guerra Fria, era um momento diferente, mas nada que justifique o que foi feito, né? E é muito curioso porque agora a gente tem visto muitos desses discursos voltarem, né? Isso que é preocupante. A gente estava até comentando no outro vídeo da imigração que a gente tem uma tendência mesmo a tentar esquecer algumas coisas, deixar uma parte muito legal. E aliás, é até parte do discurso de alguns, né, presidenciáveis, por assim dizer. Que é que eles falam, tipo, a gente já passou, vamos lá, ok. Como seguir em frente sem falar sobre isso? Exatamente, a gente tem exemplos emblemáticos, né? O Japão, que sofreu os ataques das bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial, querendo ou não, eles internamente têm a noção de que eles levaram aquilo longe demais e acabaram sofrendo com aquilo. Então, durante décadas, eles simplesmente não cogitavam a discussão sobre a militarização do país, a remilitarização do país, né? Informar exército, etc. Essa discussão voltou agora com a crise lá na Ásia, a questão da Coreia do Norte, etc. Outro exemplo emblemático é a questão da Alemanha. A Alemanha viveu um regime nazista e, assim, até hoje eles discutem isso. Até hoje eles têm compaixão. Até hoje eles Léo, até hoje, pode ir. Até hoje eles refletem sobre isso, até hoje eles discutem a questão da ditadura, não, a questão do regime nazista, e até hoje surgem movimentos supremacistas, movimentos neonazistas, tentando retomar esse discurso. É necessário manter a discussão aberta para se combater esse tipo de semente que vai germinando aqui e ali, quando resolve se fingir que nada está acontecendo. Parece que conforme o pessoal vai nascendo e crescendo, se não viveu ali, fala, nossa, não é tão importante assim, não vai fazer tanto estrago, vamos voltar. E é curioso falar disso, porque eu, por exemplo, eu frequento muito a Avenida Paulista aqui em São Paulo, onde ocorrem muitas manifestações favoráveis ao retorno do regime militar. E assim, cada um tem o direito de defender o que quiser, não é isso que eu estou criticando. O que eu estou criticando é o fato de você perguntar para uma pessoa que está acompanhando um negócio desse e essa pessoa não saber como funcionar, defundamentos a ideia e não saber como funcionava o regime. Eu não estou falando das torturas, enfim, isso muita gente discute, diz que vocês estão falando de 100, 200 pessoas, o Brasil tinha milhões de brasileiros, não sei o quê. Sempre é uma relativização da tortura, se fosse ou se fosse 100 mil, é deplorável um regime se basear nisso. Né? Mas você faz essa pergunta, a pessoa não sabe explicar, a pessoa não viveu, a pessoa não sabe como funcionava a relação do regime com a população, como as decisões eram tomadas, e é curioso porque ela defende isso no auge, eu acho que é o momento mais crítico e ao mesmo tempo forte da democracia no Brasil, que está vivendo vários testes, né? E apesar de todos os problemas tem avançado, tem conseguido se manter. Então, para mim é muito curioso essa falta de memória, essa falta... E assim, é que no Brasil é muito complicado falar de falta de estudo, porque o estudo já não é para todos. Nem todo mundo tem acesso à educação, tem acesso à escola. Então é muito complicado falar disso, né? Mas você defender uma coisa sem saber o que isso significa direito, sem ter essa noção, isso é meio bizarro. Sem saber o passado disso e o que pode gerar
se vier a voltar, que por favor não. E o que isso gerou, né? Porque as cicatrizes, não só físicas, que ficaram desse período no Brasil, são fora do que pode ser descrito. E são mães, são avós que até hoje tentam saber o paradeiro do filho, do neto. São famílias que foram destruídas, totalmente destruídas. São famílias que tiveram que deixar o país e retornaram anos depois sem saber onde estão os parentes, perderam entes queridos. E assim, a gente não está tentando, ai, coitadinhos, etc. Não, aquele negócio, numa guerra não há vencedores nem perdedores, né? Quer dizer, não há vencedores, todo mundo perde. Mas é complicado, a gente precisa entender um pouco por que tanta gente ainda discute isso, por que tanta gente não deixa essa história acabar. Porque basta um segundo de desleixo, um segundo de tá tudo bem, mil maravilhas, que surge, que nasce uma planta envenenada, trazendo discursos de ódio, trazendo pensamentos retrógrados, e muita gente concorda com todo o direito, e isso acaba ganhando um volume, crescendo, e a gente entra num looping, a gente entra numa bola de neve que são ciclos que a gente não precisava viver. São coisas que as pessoas tentam evitar, mas mesmo assim elas parece que voltam, né? É meio bizarro. Bom, então acho que o vídeo quer passar é que a gente precisa realmente buscar entender o passado e, enfim, tudo, tintim por tintim, todos os lados. Levar em conta tudo o que aconteceu. Exato, pra gente tentar projetar um futuro melhor, que eu acho que Exato. Nesse ano é uma coisa que todos nós vamos na batalha, né? A gente não pode esquecer do passado para progredir no futuro, né? É óbvio, você Eu vou tem colocar que... essa frase para efeito aqui. É óbvio, a gente tem que olhar para frente, tem que avançar, tem que pensar nas demandas que o país tem hoje, mas esse discurso de que o que aconteceu no passado está no passado, deixa lá, não dá, porque geralmente quem propaga esse discurso é justamente quem tem interesse em que aquilo volte, em que aquilo seja esquecido e seja retomado. Exato. É bem complicado isso, né? Então, esse é a nossa mensagem. Se você curtiu o vídeo, compartilha com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal aí embaixo, clica no sininho para receber os próximos, segue a gente no Instagram e no Facebook, que tá aqui, estúdio11.poc, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Temos um cachorro no set. Yubi! Meu Deus do céu! Ele vai aparecer! Ela vai espirrar.